Ok. Eu vou, eu vou começar a aula de agora. Esse é um arquivo que sumiu na aula passada, e era o que eu estava procurando agora aqui também. E eu tinha falado, eu estava achando que ia entrar na lista de exercícios, eu acabei não colocando na lista de exercícios, mas é um exemplo importante, principalmente tendo em vista que eu acho que vários de vocês são de controle e automação. É um exemplo do uso de splines para fazer o que a gente chama de planejamento de movimento ou planejamento de trajetória. A ideia é você tendo um robô em mãos, você não precisa ser só um robô, um objeto qualquer que você quer mover de um lugar para outro. Você quer mover de um lugar para outro e esse tipo de aplicação aparece em animação por computador, jogos, animação em computador, jogos digitais, robótica, etc. Tem outros lugares também que aparece. Isso é uma área de trabalho, existem várias técnicas, vários algoritmos para fazer isso. Uma das maneiras simples de fazer isso, que a gente pode aprender aqui agora, rapidamente, é a seguinte: você fornece alguns pontos por onde o robô deve passar. Você, em vez de elaborar toda a trajetória, você só marca alguns poucos pontos, eles são chamados de waypoints, pontos do caminho. São marcas, né, por onde o objeto deve passar. E deixa o robô achar automaticamente uma boa rota conectando esses pontos. Os pontos eles têm que ser dados em sequência. Você fala assim, olha, eu quero que você vá aqui, depois aqui, depois ali. Então, se vocês lembrarem daqueles exemplos finais que a gente viu na aula passada, o exemplo da mão da minha filha, é mais ou menos isso. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo de como que seria isso. Eu vou começar já rodando o código aqui, definindo os meus waypoints. Esse T aqui é como se fosse o tempo. Tá? Então, eu quero que ele. Esse aqui é o tempo zero, é de onde ele vai partir, depois o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, 4 e 5. Então, são 5 instantes de tempo, ele vai ter 5 pontos. Então, eu estou passando aqui para ele, esse pontos é uma matriz, vamos ver aqui. Então, tá aí, o points é essa matriz bidimensional com 6 pontos, tá? 6 pontos só. E aqui também 6 tempos, né? De 0 a 5. Agora eu vou separar as coordenadas x e as coordenadas y. E vamos só dar uma olhada em qual que seria esse caminho, né? Que são esses pontos. E, inclusive, um caminho, uma trajetória não boa. Opa, o que aconteceu aqui? Ué, não é isso, meus pontos. 0 a 1, 0 a 2. Ah, peraí, porque ele está... É aquele negócio do Scilab de não... Ele sempre... as fronteiras do gráfico, ela coincide com os pontos. Isso é um negócio muito chato dele. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho algum lugar aqui que eu nem me lembro do comando mais para controlar os. Mudou isso, antes era um plot 2D e agora é um pouco diferente. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Eu estou procurando aqui um comando para controlar o. Ah, onde que está? Ah, aqui, achei. Então, eu estou no 0, 1 e 2, então vamos pegar x mínimo, vamos colocar -1, x máximo, x é 1, então, aliás, deixa eu colocar assim, -0,1 e 1,1, o y é 0, então -0,1,
e 2.1. Isso aqui, esses comandos aqui é o seguinte, AX, ele está recebendo esse comando GAC, o que ele está fazendo é passando para esse AX a manipulação dos eixos do gráfico, esse plot que eu acabei de fazer aqui e que gerou essa figura esquisita aqui, olha. A figura que apareceu é essa aqui. Eu quero uma figura. Vocês já vão ver o que está acontecendo. A figura que está aqui, ela não está mostrando exatamente todos os pontos. É por isso que não está legal. Então, os meus pontos, se você olhar aqui, points, aqui, olha, as coordenadas x são essa primeira coluna, vai de 0 a 1. E a coordenada y vai de 0 a 2. Então, por isso, eu estou dizendo o seguinte aqui. Olha, nesse comando dos eixos, eu quero mexer nos limites, nos bounds dos dados. Então, eu quero que você faça, isso do lado de cá é um comentário, né? Então, eu estou passando para ele, nesse formato aqui de vetor, o x mínimo, o x máximo, o y mínimo e o y máximo, que eu quero que ele desenhe no gráfico. Eu quero que esse eixo X ele se expanda um pouco mais, fique aqui um pouco negativo, ele vá também um pouco acima do 1, a mesma coisa aqui para o Y, que ele vá um pouco abaixo do 0 e que ele vá também um pouco acima do 2. Então, eu vou pedir para ele fazer isso e ele automaticamente redesenha o gráfico. Tá? Aqui, isso. E agora sim, a gente vê o gráfico completo. Tá? Então, o que estava acontecendo é que só estava essa linha aqui aparecendo, porque o eixo coincide exatamente com os últimos pontos, os pontos mais extremos. Então, essa linha que estava exatamente em cima lá, a gente não estava vendo. Então, o que eu estou pedindo para ele? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho um robô, eu quero que ele percorra um caminho nesse plano aqui e que siga mais ou menos por aqui. Eu quero que ele saia daqui, e que ele, algum tempo depois, ele esteja nessa posição, depois eu quero que ele esteja nessa outra posição, depois nessa daqui, aqui e aqui. Bom, essa trajetória que está desenhada aqui não é uma boa trajetória para um robô fazer. Por que ela não é uma boa trajetória? Porque o robô é um aparelho. Imagina que isso aqui fosse um automóvel. O robô não é muito diferente de um automóvel. Ele tem rodas embaixo, ele tem eixos que ele precisa modificar, né? E ele não consegue fazer isso abruptamente. Você não consegue dirigir um carro e fazer um ângulo de 90 graus com ele aqui. Isso aqui é muito complicado. Então, o que você faria você provavelmente, se você tivesse que passar por esse ponto e depois chegar nesse outro ponto, o caminho mais natural seria você, por exemplo, descer aqui um pouco, passar aqui na forma aqui arredondada, subir, passar aqui assim, vir aqui, passar aqui, passar por aqui, e sempre de uma maneira mais suave do que isso daqui, porque senão você tem que fazer movimentos mecânicos muito abruptos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar os splines para fazer isso. Eu vou criar uma curva suave para as coordenadas x e uma curva suave para as coordenadas y, porque essa linha que está aqui, ela não é uma função matemática. Então, o que eu vou pedir para ele, olha, observa aqui, não sei se isso ficou claro na aula passada, se eu pedir aqui t e x, eu estou pedindo para ele me mostrar as posições no ponto, tá certo aqui? Deixa eu ver, x, isso, e t. Deixa eu pedir para ele mostrar só os pontos, porque senão, plot x, t e x O, né, que eu acho que era... peraí. Impar e pronto. Tem que, de novo, aumentar o eixo ali, peraí. Senão a gente não vê. Só um segundo. Essas coisas é sempre assim, se a gente não prepara tudo antes, tudo dá trabalho, né? E muito.
Aqui. Agora, então, o x, ele vai de 0 a 1, né? Deixa eu ver, points. O x vai de 0 a 1. Então, eu quero, isso aqui é para o x, o t aqui embaixo, né? Então, isso aqui é o x, agora eu quero o t é de 0 a 5. Então, menos 0,1 até 5,1. Já vai ficar claro. Pronto. Agora sim. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando? Aqui embaixo, nesse eixo, a gente tem o que eu chamei de tempo. E aqui nesse outro eixo tem o x, as posições x em que o ponto está localizado. Só a coordenada x. Então, eu estou olhando aqui a coordenada x. Olha só, vocês lembram que o gráfico é aquele na forma de S, né? Ele sai da origem, vem aqui, faz aquele S assim, né? Então, ele está saindo ali da origem, no zero, aí ele caminha até essa... ele caminha até a coordenada 1 do x, aí ele fica parado porque ele está subindo aqui nessa direção, né? Ele caminhou assim, aí ele sobe, então na hora que ele sobe, a coordenada x está parada e no valor 1. Até ele chegar no instante de tempo 2, aí ele volta para trás para a origem, então ele volta aqui para o zero, ele permanece no zero um tempo, porque ele sobe aqui, e aí finalmente ele volta para cá. Então, quando ele faz um movimento de S, a coordenada x, olhando só para a coordenada x, é esse o movimento que ela está fazendo. O que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou pedir um splines dessa curva, porque isso aqui é uma função matemática. Em cada instante de tempo t, ele está em uma única posição x. Eu vou suavizar essa curva x aqui, essa curva que é a x de t, o x, a coordenada x no tempo t. Eu tenho uma outra curva similar a essa para o y. Deixa eu fazer aqui a curva do y, aqui substituindo aqui y agora, e fazendo o plot, então, em cada instante de tempo pela posição y, a gente tem isso daqui, o y, na verdade o y vai até 2, então deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, e aqui está. Então, no y, ele está sempre subindo, né? Ou fica parado um pouquinho, ou ele sobe, não sei se vocês lembram, ele faz esse movimento de S, assim, então ele está, à medida que o tempo está passando, ele está ou ficando parado na posição y, ou subindo. Ele não chega a voltar para trás, ele não chega a descer aqui para cá. O robô fez esse movimento aqui. Então, ao fazer esse movimento, ele está percorrendo, isso aqui é o y de t. E a gente vai suavizar essa curva com um splines. Então, eu vou ter um x de t e um y de t suavizados. É isso que o meu splines faz aqui, olha. Então, eu estou pedindo, chamando o spline aqui, pedindo para ele fazer os splines. Cadê? Isso, já estou pedindo para ele fazer aqui a interpolação com os splines. E, em seguida, eu vou mostrar aqui o caminho suave que ele está fazendo, criado pelos splines. Então, esse é o caminho suave que o meu robô está fazendo, que é completamente diferente daquele caminho rígido que a gente estava forçando ele a fazer. Vamos compara aqui as duas soluções. Aqui é o caminho que seria o caminho rígido, né? Que o robô teria dificuldade. É um caminho mais curto, com certeza é um caminho curto para fazer essa trajetória. O caminho mais curto é essa linha azul. Você não está se desviando em momento nenhum, a linha reta é sempre o caminho mais curto entre dois pontos. Só que fazer a linha reta torna o movimento na ponta aqui, na hora que ele chegar nessa posição, ele vai gastar uma energia muito grande, ele vai ter que primeiro diminuir tremendamente a velocidade dele aqui, praticamente parar. Aí ele movimenta as rodinhas dele, gira a posição dele, né, de maneira que ele fica virado de frente para cá, e aí ele avança aqui, até de novo ter que diminuir a velocidade, até parar aqui completamente. Aí nesse instante ele movimenta-se, vira o carro, vira o robô para o outro lado, anda para cá. Então, se por um lado esse aqui é o caminho mais curto, por outro, não é uma coisa interessante, porque essa diminuição, esse freio que ele tem que fazer até parar completamente, movimentar-se e virar, é uma coisa custosa.
ele tem que movimentar, depois os motores dele de novo começar do zero. Então, esse outro caminho aqui é um caminho mais interessante. E esse caminho que está sendo feito foi encontrado automaticamente. É isso que é importante. Você só passa para ele alguns poucos pontos e aí ele acha esse caminho automaticamente. Uma coisa interessante, que na verdade eu não estou falando aqui, que torna esse problema um pouco mais difícil do que só isso que a gente está mostrando, é que no problema real, o robô tem que se desviar de obstáculos. Então, em geral, você tem um mapa que tem pedaços aqui, que são blocos, né, manchas aqui, que são objetos que podem atrapalhar, e ele não consegue atravessar esse objeto. Você não quer que ele bata no objeto. Então, você marca os pontos, como eu fiz aqui, você quer que ele faça essa trajetória, mas ele não está num mundo completamente livre, não. Você tem que acrescentar algumas restrições no nosso problema de splines, porque ele tem que evitar passar perto demais dos objetos. Ele não pode nem passar muito pertinho do objeto, que pode ter algum problema, ele pode escorregar, né? O robô não é perfeito, pode ter algum problema e ele acabar encostando no objeto. Então, tem que ter uma certa margem de segurança em torno do objeto. Mas aí o problema fica mais complicado, mas é na linha do que a gente viu aqui. Isso serve também para várias outras coisas, para trajetória de aviões, trajetórias de objetos digitais como esse, ou se você quiser que num desenho, num jogo digital, você tem vários objetos se movendo ao mesmo tempo, e você quer que esses objetos percorram certas trajetórias, então você também pode só passar alguns poucos pontos, e os muitos objetos acharão automaticamente, via splines, a trajetória que eles têm que fazer. Tá ok? Esse exemplo final, ele faltou na aula passada. Então, de splines é isso. Eu vou agora falar de um último tópico que está faltando no nosso material, que é a interpolação com polinômios de Newton. E como é que funciona os polinômios de Newton aqui? O polinômio de Newton é outra maneira de encontrar o mesmo polinômio que é o polinômio de Lagrange. O problema do polinômio de Lagrange é o seguinte: a gente tinha lá um conjunto de pontos e passava esses pontos e ele traçava, encontrava uma curva que passava suavemente entre esses pontos. A gente já tem até uma solução melhor, que são os splines, e que, se não aparecer aquele problema do overshoot, da barrigada, né, que costuma aparecer às vezes aqui no final, principalmente quando você tem muitos pontos, o polinômio de Lagrange ele pode ser uma boa solução para o seu problema, porque ele fornece um único polinômio, em vez de ser um monte de polinômios que você tem que sair colando, como no caso dos splines. O que acontece com o polinômio de Lagrange, uma coisa chata, é quando você está num problema em que os dados vão entrando sequencialmente. Eles, em vez de serem todos te entregues de uma vez só e pedir para você traçar o polinômio de Lagrange, como ele está sendo feito aqui, imagine que a gente tem uma situação em que esses pontos eles vão entrando sequencialmente, que aqui embaixo, por exemplo, poderia ser o tempo, e aqui nesse instante o que você tem é uma resposta que é dada ao tempo, né, no tempo, um y de t, em vez de ser um y de x. Então, à medida que o tempo, nos primeiros instantes, você tem já essas 4 observações aqui, você poderia ajustar, então, um polinômio de grau 3, passando por essas 4 observações. Algum tempo depois, chega o novo ponto, esse daqui. Você tem que recalcular o polinômio de Lagrange, o que significa que você tem que recalcular aquela fórmula toda que a gente fez, tudo isso daqui. Porque na fórmula do Lagrange, todos os pontos são misturados. Assim, nesse P1 aqui, a gente dá um papel de destaque especial para o ponto 1, mas todos os outros pontos são usados para calcular e achar esse P1. Nesse P2 que aparece aqui, também o ponto 2 tem um papel de destaque na elaboração, na construção desse polinômio, que é esse aqui,
Mas os outros dois pontos, que são só três aqui, eles são usados aqui. Se tivesse mais pontos, todos os pontos estariam sendo usados aqui. Então, o polinômio de Lagrange, ele exige que se você vai traçar um polinômio que no final precisa de, sei lá, vai ter 13 pontos, você precisa ter os 13 pontos desde o início para traçar esse polinômio. Caso contrário, você pode ir traçando passo a passo, achando um polinômio de cada vez, um polinômio de grau menor, mas você tem que recalcular todo o polinômio o tempo inteiro. O que o Newton, que não é nada, não é nada, né? É só o sujeito que criou a gravitação universal, cálculo diferencial integral, simplesmente um dos maiores gênios que, na minha opinião, talvez o maior gênio que já apareceu na história da humanidade. Foi num momento de pandemia, né? Não sei se vocês sabem disso, só tinha teve um surto, eu não sei direito, um dos muitos surtos epidêmicos que apareceram lá em Londres naquela época, não sei se era de cólera, de varíola, eu não sei direito o que que era, mas teve que fechar tudo e todo mundo foi mandado para casa. Exatamente mais ou menos a mesma coisa de hoje. A gente, quem sabe, nessa pandemia tem algum Newton por aí trabalhando, porque ele com uns 22, 23 anos de idade, ele vai para casa, que é no interior, numa fazenda da família dele, e ele fica lá e lá ele desenvolve toda a teoria da gravitação universal. É um negócio impressionante, né? Mas ele, genial como ele era, ele, nesse problema aqui, que era um problema pequeno para ele percebeu uma coisa interessante, que quando você traça lá um polinômio de grau n associado com n mais um pontos. Aí um novo ponto entra, chega um novo ponto. Como é que você poderia atualizar esse Pn aqui, passando para um polinômio que agora incorpora esse último ponto, passa por ele também? O Lagrange não tem outro jeito, tem que recalcular tudo, fazer tudo de novo. Joga fora o que você tinha antes, não tem jeito de passar de um para o outro suavemente, não tem uma fórmula para passar de um para o outro. E ele, Newton, percebeu que, na verdade, tem. É possível, sim, fazer isso. É possível você passar de um para o outro sem precisar recalcular tudo, se você usar os polinômios de Newton. Então, deixa eu explicar o que é o polinômio de Newton, começando da maneira muito simples. Imagina que a gente tem aqui a equação da linha reta. Aliás, eu tinha falado isso antes na nossa, na nossa aula em algum momento. Tá tudo indo normal aí, né, gente? Que eu fecho ali, eu não vejo o chat, não sei se tem algum comentário aqui, se tem alguma coisa. É, isso mesmo. Foi um surto de peste, né? É, não sei. Depois vocês dão uma olhada aí. Mas é isso, é a quarentena de peste, o sujeito vai para lá e. Então. É, uma das coisas que vocês vão ver aqui é o seguinte, é que o que ele vai estar fazendo é ele vai representar os polinômios de uma outra maneira, e isso vai permitir a ele encontrar outra solução. Então, o polinômio que ele vai achar é o polinômio de Lagrange, é o mesmo polinômio que o Lagrange encontra com aquela fórmula dele, aquele mesmo polinômio é o polinômio que o Newton também vai achar. Só que ele vai representar esse polinômio de um jeito diferente. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui. Talvez até, deixa eu pensar num negócio aqui, talvez tenha uma maneira, deixa eu aproveitar aqui um minutinho. Vai acabar a pandemia e eu não aprendi a usar não comprei a mesa digitalizadora, não aprendi a usar, mas tô nesse jeito primitivo e tosco aqui de fazer as aulas. Mas, bom, ele não está indo aqui. Ah, não, peraí, porque preciso de um novo. Então, eu tenho que. Ah, né? É porque eu tenho que mudar o layout aqui, gente. Onde que é? Layout. Aqui. Então tá.
Acontece o seguinte, vamos pensar aqui nas maneiras de escrever. Todo mundo conhece a maneira de escrever um polinômio de segundo grau. Vamos começar com o polinômio de segundo grau. Então, seria assim, por exemplo, uma maneira seria A0 mais um A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. Tá? Essa é a maneira mais tradicional que a gente usa, que é usando os coeficientes do polinômio. Existe outra maneira de escrever esse mesmo polinômio. Esse aqui, eu não vou nem escrever o outro px, é o mesmo que está em cima aqui. P de x é igual a isso, que é também igual a isso que eu vou escrever aqui agora. O igual aqui agora vai ser o seguinte, esse A2 que está aqui, eu vou colocar ele em evidência aqui para fora, então vai ficar 2 vezes, e aí aqui dentro vai aparecer duas coisas, um x menos um R1 vezes x menos R2. Quem que é o R1 e o R2 que estão aparecendo aqui? O R1 e o R2 são as raízes do polinômio. Se você fizer x igual a R1, isso aqui zera. Se você fizer x igual ao R2, isso aqui também zera. Deixa eu fazer um caso particular aqui. Por exemplo, vamos imaginar assim, 3 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Então, tem duas raízes. Né? E aí, se você abrir tudo isso aqui, o que fica isso? Vai ficar 3 vezes x menos 1 vezes x menos 2, né? Vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Mais 2. Então, se você multiplicar tudo aí, agora o 3 por tudo isso, o que a gente vai ter aqui no final é isso aqui igual a 3x ao quadrado menos 3 vezes 3, 9x, mais 6. Então, observa, isso daqui, olha, essa maneira de escrever o polinômio é essa maneira aqui, usando os coeficientes. É isso aqui, eu estou escrevendo esse polinômio desse jeito. Mas eu posso escrever esse mesmo polinômio, representar ele, expressar ele desse outro jeito, usando aqui agora não os coeficientes, mas as raízes do polinômio, que é a raiz 1, 2 e esse número 3 aqui na frente, que é o multiplicador de tudo aqui, né? Então, todo polinômio que é escrito assim, ele pode ser escrito dessa outra maneira, e todo polinômio que é escrito assim, ele pode, se você sai multiplicando, você acha essa representação dele aqui. Todo polinômio de segundo grau, ele tem duas raízes, então pode ser escrito dessa maneira que está aqui embaixo. E, por sua vez, todo polinômio que é escrito assim, você sai multiplicando e você chega nessa outra formulação dele aqui. Então, são simplesmente duas maneiras de representar. O Vandermonde, de certa maneira, ele usou essa representação aqui, baseada nos coeficientes, para encontrar o polinômio que passa, né, o único polinômio de grau n que passa por n mais 1 pontos. O Lagrange arranjou, conseguiu escrever esse polinômio. O Lagrange conseguiu escrever esse polinômio aqui de uma outra maneira ainda, que não é nem a de cima nem a de baixo. Eu vou escrever só assim, Lagrange aqui, que é aquela fórmula complicada do Lagrange, né? Ele conseguiu escrever ele aqui de um jeito diferente de todos esses aqui que a gente está vendo. E agora a gente vai ver que esse mesmo polinômio, um polinômio qualquer, ele pode também ser expresso de uma outra maneira, que é a maneira do Newton, e essa maneira do Newton vai ser extremamente útil quando a gente, em vez de procurar, quando a gente vê a situação de pontos entrando sequencialmente. Ele vai ser um jeito esperto de fazer essa atualização do polinômio sem praticamente fazer conta nenhuma adicional. Vocês vão ver como é que vai ser feito. Então, vamos voltar aqui para o Newton. Então, o que o Newton vai estar fazendo é simplesmente encontrando uma outra forma de escrever como é que você expressa um polinômio. Eu vou começar com a linha reta.
uma linha que passa por dois pontos. Né? Está aqui os dois pontos, x1, y1, x2, y2, tem uma linha reta, essa linha azul que está aí, ela passa por esses dois pontos. A gente tem várias maneiras de escrever essa reta, aqui está uma dessas maneiras. Eu posso escrever a reta da seguinte forma: y, coordenada y, é igual a A0 mais A1 vezes x menos x0. O x0 devia ser um desses dois caras aqui, viu? Pior é que isso aqui agora é um PDF, eu não consigo mudar isso aqui agora. Aqui, gente, eu estou denotando os pontos por x0, y0 e x1 e y1. E aqui embaixo, no desenho, eu não lembrei disso e fiz x1, y1 e x2, y2. Tá? Então, no desenho, os números estão indexados por 1 e 2, os pontos estão indexados por 1 e 2, e na fórmula está indexado por 0 e 1. Tá? Então, vocês desculpem aí esse erro. Mas como é que a reta pode ser expressa? Ela pode ser escrita, você pega um dos pontos, esse daqui, e pode escrever a reta desse jeito que está aqui. Y igual a A0 mais A1 vezes x menos x0. Por que você pode fazer isso? Bom, porque, olha só, primeiro, qual que é a inclinação da reta? Existe só uma reta que passa por esses pontos. Qual que é a inclinação da reta? A inclinação é esse número A1 aqui, com certeza vai ser y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Essa é a inclinação. Deixa eu mostrar isso aqui, talvez. Pedir aqui para mais um slide. Vamos pensar aqui, ó. Você tem várias maneiras, né? Você tem, então, dois pontos e a reta passando por eles. Aqui. Aqui. A gente tem aqui um pontinho e a gente tem outro pontinho aqui. E existe uma única reta que passa por esses dois pontos. E é essa reta que a gente está tentando encontrar quem que é. Bom, existem várias maneiras de escrever essa reta, mas pelo menos uma coisa a gente sabe. Qual que é a inclinação dessa reta aqui? Eu estou chamando essa inclinação de A1. Então, se eu escrever aqui A1, a inclinação dela vai ser o quê? Vai ser o ΔY sobre o ΔX. Não é isso? E o ΔY seria, aí depende de como que a gente está indexando esses valores aqui. Vamos chamar esse aqui é o ponto 0, esse aqui é o ponto 1. Então, seria y0 menos y1, y0 menos y1, dividido pela mesma ordem, né, correspondente x0 menos x1. Bom, essa é a inclinação da reta. Além disso, a gente sabe que a equação da reta, ela deve ser alguma coisa assim, como B mais esse A1, que é a inclinação, vezes X. Essa é a maneira de escrever usual. Né? Aqui é a inclinação que a gente acabou de encontrar, e aí tem um B aqui. Como é que você acha esse B? A gente, para achar o B, o que a gente faz? Você simplesmente testa um dos pontos. Você sabe que a reta tem que passar pelos dois pontos, pelo x0, y0 e pelo x1, y1. Então, vamos pegar, por exemplo, o x0, y0. Eu sei que a reta, o y que está aqui, nessa reta aqui, nessa expressão, como a reta tem que passar pelo ponto x0, y0, eu sei que esse y aqui, ele vai ser, quando o x for igual a x0, então deixa eu escrever aqui, quando o x aqui for x0, quanto que tem que ser o y0? O y tem que ser y0. Então, aqui é o A1, que a gente já achou ali em cima, e aqui é o B. Então, o valor da reta, essa reta aqui, o y, que é dado por essa reta, né? Esses y aqui, os valores y mostrados pela reta, ele, quando o x for o x0, ele vai ser o y0. Quer dizer, quando o x estiver aqui, o y tem que ser y0. Não sei se todo mundo tá vendo isso, né? Mas aqui tem um x0. E
Aqui tem um y0. Que é isso aí. Não vou nem mostrar. Aqui tem um x1 e o y1. Então, se você tem essa... Como o A1 a gente já obteve, o A1 está aqui em cima, a gente acabou de obter, porque a gente tem as coordenadas do y, do x, etc. O A1 a gente já tem, o x0 e o y0 a gente tem, então a gente acha o b. O b, na verdade, ele é o quê? Ele é... Passa um x0 para o lado de lá, e isso é igual ao b. Então, lá em cima, na fórmula lá em cima, essa fórmula aqui, eu posso escrever ela desse jeito super completo aqui agora, que é o seguinte, y é igual a b, quem que é b? B é y0 menos A1 vezes x0, e mais o A1 é aquele cara lá, y0 menos y1, dividido por x0 menos x1, vezes o x, tá? Vezes o x. Essa aqui é a maneira da gente fazer isso. Agora, observa que coisa curiosa, que isso aqui, tudo isso aqui, aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, vou chamar de A1 de volta. Isso aqui é um A1, tá vendo aqui? Ó, esse A1 aqui, A1x aqui, eu estava botando aquela fórmula complicada. Mas, olha, tem esse A1 aqui também. Então, eu, na verdade, vou juntar esses dois termos aqui agora. Se eu juntar esses dois termos, isso aqui vai ficar igual aqui, vai ficar y0, e agora menos A1 vezes, agora juntando os dois, né, vai ficar x menos x0. E agora sim eu vou substituir tudo, então isso aqui vai ser igual a y0 menos, o A1 é aquela expressão toda lá, então é o y0 menos o y1 dividido por x1, tudo isso vezes x menos x0. Então, a fórmula da reta, ela ficou, assim, um pouco mais parecendo, né, comprida aqui, mas não tem, vocês viram, não tem muito mistério, né? Começamos achando aqui a inclinação, escrevi a reta nessa fórmula geral, o A1 eu acabei de obter, obtenho quem que é o B, e aí depois que eu obtenho o B, tá aqui o B, né? Tá aqui o B, eu substituo o B, então, aqui, nessa coisa, substituindo ele aqui, coloco agora esse A1 aqui junto, né? Coloco ele em evidência, e, finalmente, substituo o A1 pela fórmula dele lá, qual que era a inclinação que a gente tinha, encontrando essa fórmula que está aqui. Pois bem, é exatamente isso que está aqui. Para vocês olharem aqui, o polinômio 1 é y0 mais y1 menos y0, x1 menos x0, x menos x0. Tá? A inclinação, eu podia ter calculado ela de um jeito ou de outro, né? Tanto faz. Aqui eu estou calculando o 1 menos o y0, mas aqui no meu coisa aqui, eu podia ter encontrado ela, podia ter feito isso assim também, né? y1 menos y, tanto faz a ordem, desde que você mantenha a mesma ordem embaixo e em cima, né? Então, podia ter sido isso aqui, deixa eu trocar aqui de uma vez. Isso aqui. Então, você vê que essa fórmula que está aqui é exatamente a mesma fórmula que a gente colocou aqui, tá? Então, essa é simplesmente uma maneira de encontrar. Tá bom, então, poxa, estou gastando aqui 10 minutos para quê, né? Então, chegamos aqui, vamos lá. Vamos passar para 3 pontos, porque lembra, o negócio do Newton é passar de um polinômio de grau n para o grau n mais 1. A gente tem uma reta que a gente encontrou a reta, ela tem aqui suas expressões, olha só, aqui é o que seria o intercepto, né? Quando você coloca assim, x menos x0 aqui, nessa multiplicação, o x está envolvido com esse menos, a inclinação é essa daqui, e aqui fica o termo y0. Esse x0 que você subtraiu aqui, a coordenada y dele é a que aparece aqui, nessa parte do polinômio. Então, essa é a expressão do polinômio que passa por esses dois pontos. Beleza, o Newton
percebeu isso aqui. Aí ele falou o seguinte, eu agora vou colocar mais um ponto, e esse ponto não vai estar alinhado com esses aqui, não vai estar na mesma reta, vai estar um ponto aqui assim, e eu vou ter uma parábola que vai passar por esses 3 pontos. Eu quero encontrar o polinômio de grau 2 que passa por esses 3 pontos. O que eu posso fazer? O que vocês vão ver é que a gente vai ser simplesmente esse pedaço aqui, mais um pedaço fácil de obter, sem que a gente precise mexer nessa primeira parte. Então, vamos lá. Está aqui o polinômio que a gente achou. Ele tem um certo a 0, ele tem um certo a 1, x menos x0. Esse a 0, na verdade, deveria ser o y0. Devia estar aqui y0. Aí entra um novo ponto, que eu vou denotar, estou chamando de x2 e y2. Como é que a gente obtém o polinômio que passa pelos 3 pontos, a parábola que passa pelos 3 pontos? Bom, o que o Newton percebeu é o seguinte, existe uma maneira de escrever esse polinômio que é essa daqui, olha, o P2 de x, eu vou ter uma constante aqui, mais outra constante multiplicando esse pedaço, que é um pedaço que tem grau 1, e esse A2 multiplicando esse pedaço que envolve, se você fizer todas as multiplicações aqui, envolve o x ao quadrado e também um termo x. Então, essa expressão que o Newton achou aqui, que ele está dizendo é o seguinte, todo polinômio, do mesmo jeito, aquela coisa que eu falei inicialmente, né, na aula, o que ele percebeu era o seguinte, a gente tem todo polinômio p de x, ele pode ser escrito desse jeito, ele pode também ser escrito desse jeito, desde que você ache as raízes, ele pode ser escrito na fórmula complicada do Lagrange, e ele pode ser escrito também na fórmula do Newton. O Newton ele tem uma outra maneira de exprimir o mesmo polinômio. E como é que é essa maneira de escrever esse polinômio? Parece mais complicada, parece que você está atrapalhando o problema, mas, na verdade, como é que é? Ele fala o seguinte, você tem 3 pontos, x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Observa que aqui você está usando a coordenada x0 e a coordenada x1. Os 2 primeiros pontos que você tinha em mãos. Chegou o terceiro ponto, que é esse aqui, ele não apareceu aqui ainda. Então, esse polinômio P2, ele está sendo escrito do mesmo jeito que a gente aqui escolheu o x0 e apareceu esse y0 aqui, a gente está escolhendo aqui, a gente está pegando o x0 e o x1, que eram os que a gente tinha antes, e agora eu estou escrevendo desse jeito. Pois bem, se você escreve o polinômio dessa forma, você consegue mostrar que essa parábola, esse cara que vai aparecer aqui, essa constante, é a mesma dessa reta que passa pelos 2 pontos x1, o ponto x0 e y0 e x1 e y1, pelos 2 primeiros pontos. Não só esse camarada que está aqui é o mesmo que aparece aqui, como essa inclinação que está aqui, esse A1 que está aparecendo aqui, que era a inclinação da reta, vai ser o mesmo coeficiente que vai aparecer aqui nessa parábola escrita desse jeito. Então, esses 2 caras são os mesmos de antes. Você não tem que recalcular esses 2 caras. O que são esses 2 elementos que estão aqui? A gente já achou antes, esse primeiro que está aqui, que é esse A0, é o Y0. E a inclinação, essa inclinação aqui, ela está aqui, é escrita desse jeito. Então, esse P2 de x é simplesmente essa expressão, falta encontrar apenas esse termo que está aqui. E o que acontece é que esse daqui é também muito simples, extremamente simples. Nós vamos fazer isso aqui com os dados, eu vou mostrar isso aqui com os números. Imagina que a gente tem, então, esses dados aqui, eu quero encontrar o A0, A1 e o A2 nesse polinômio aqui de baixo, que passa por esses 3 pontos. Combinando os dados, que a gente obtém 3 equações para determinar os AIs desconhecidos. Porque, olha só, vamos pegar o x0 e jogar ele aqui. Se você jogar o x0 aqui nessa expressão, o que vai acontecer? Esse pedaço aqui vai embora, porque o x igual a x0, isso aqui fica 0, então isso aqui some. Aqui também o x0 fica 0, essa diferença aqui fica 0. Então, o valor do polinômio, se você substituir x por x0, é a 0. Mas o valor do polinômio, quando o x for x0, tem que ser y0. Então, está aqui. Isso a gente já sabia. Aqui não. Aqui, se você voltar aqui antes, eu tinha afirmado isso, né, que realmente esse cara que estava aqui ia ser o mesmo desse outro aqui, e esse A0 foi y0. Então,
realmente a gente está encontrando aqui que o A0 era o Y0. Se você jogar agora o x igual a x1 aqui vai embora, x igual a x1, esse pedaço aqui vai ficar igual a zero, então todo esse termo vai embora, vai ficar só esse pedacinho aqui, A0 mais A1 vezes x1 menos x0, que é isso aqui, ó, mais zero. E isso tem que ser igual ao y1, que é o valor, quando x é igual a x1, o valor do polinômio é y1, está aqui. E, finalmente, agora para o y2. Quando x for igual a x2, aí nada aqui vai se cancelar, vai ficar toda essa expressão grande aqui, e o y2 igual a essa expressão grande. Pois bem, a gente já aprendeu isso várias vezes, né? A gente tem aqui agora um sistema de equações, 3 equações com 3 incógnitas, A0, A1 e A2. A gente pode colocar isso na forma de um sistema linear, que está aqui, e já está na fórmula de um sistema triangular inferior, é fácil de resolver para obter aqui devia ter um igual, gente, igual aqui, para encontrar o A0, A1 e o A2, e o que a gente encontra é o A0 igual ao Y0, o A1 igual ao Y1 menos o A0 sobre X1 menos X0, lembrando que o A0 é o Y0 aqui, que a gente acabou de obter, então é essa expressão. E, finalmente, o A2 é uma fórmula mais complicada. É essa fórmula mais horrorosa aqui. Só que essa fórmula horrorosa, ela acaba sendo, você manipulando ela aqui algebricamente, você acaba descobrindo que ela é igual a isso daqui. Esse pedacinho que está aqui embaixo. Então, o polinômio de Newton, o que são os polinômios de Newton? Então, passando agora, generalizando agora. São polinômios, são polinômios normais que a gente escreve dessa maneira especial aqui. Então, a gente usa uma base para escrever esses polinômios, em vez de usar x, x ao quadrado, x ao cubo, etc., a gente vai usando essas aqui, ó, uma constante 1, aqui aparece o x menos o x0, que é o primeiro ponto. Depois, quando você aumenta a ordem, aparece mais um ponto x por onde ele passa, que é esse x1 aqui. Depois aparece mais um ponto por onde ele passa, que é esse daqui. E o que acontece é que, então, esse polinômio aqui é extremamente útil para a gente escrever polinômios que têm que ser atualizados à medida que novos pontos aparecem. Esses polinômios, o polinômio de Lagrange e do Newton, eles acham o mesmo polinômio, é a mesma coisa, eles simplesmente expressam e calculam esse polinômio de um jeito diferente. Voltando aqui aos 3 pontos, tem um padrão nesses 3 pontos que eu não vou... Depois, se você quiser, você volta e olha que realmente ele está lá. Isso aqui é o gênio do Newton que conseguiu ver que se a gente ficaria perdido nessas fórmulas, mas ele conseguiu enxergar que, se você voltar aqui nos 3 pontos, essa fórmula final, que foi complicada, ela aparece esse termo aqui, que é os f's, a diferença de 2 f's em cima pela diferença de 2x, menos, a mesma coisa, a diferença de 2 f's com 2x. E se você olhar aqui, isso foi o A2. Aí, se você voltar aqui no A1, ele também foi uma coisa assim, a diferença de 2 f's sobre 2x. O que o Newton fez foi, ele fez esse cálculo para todo e qualquer polinômio de qualquer grau e descobriu que essas coisas que estão aparecendo aqui são fatores fundamentais que a gente precisa para escrever esse polinômio. Eles são chamadas de diferenças divididas. Por causa disso daqui, é essa diferença dividida por essa outra diferença, e são denotadas assim por colchetes. F de xi, f, xi, xj, né? É o F desse cara, menos o F do primeiro, é o X do último, menos o X do primeiro. E aí, se a gente fizer isso com essa fórmula aqui, com essa expressão, a gente consegue escrever, então, no nosso polinômio anterior, de grau 2, a gente consegue escrever eles dessa forma aqui. Aqui é só o f de x0 mesmo, não tem diferença dividida no primeiro, mas a partir do segundo, essas diferenças divididas aparecem, e aparecem assim, olha, aqui é o f de x1, aí o A2 fica igual a isso daqui. Que a gente escreve desse jeito um pouco mais extenso.
porque agora é a diferença das diferenças, né? Então, uma diferença dividida menos outra diferença dividida. É a diferença dividida das diferenças divididas, envolvendo x0, x1 e x2. Então, a gente escreve desse jeito aqui, um pouco mais extenso embaixo. Então, a gente já tem um algoritmo mais simples, sabe? Não precisa memorizar essas coisas todas, não. Vocês vão ver, tem uma maneira visual até da gente encontrar esses caras, muito simples. Se a gente tiver esses dados aqui, esses três dados, o polinômio de interpolação de segunda ordem usando o Newton, né? Ele tem que ser escrito desse jeito. O A0 é o f de x0, então tá aqui, estou chamando esse cara aqui de x0, x1 e x2, né? Então, o f de x0 é 3, então tá aqui, é 3. Depois, o A1 é a diferença dividida usando o primeiro ponto e o segundo. Primeiro ponto e o segundo. Então, vai ser a diferença aqui, o y dele menos o 3, dividido por esse cara menos esse. Tá aqui. Agora, o A2, que é um pouco mais complicado. A diferença envolvendo 1 e 2 e a diferença envolvendo 0 e 1. 0 e 1 está aqui, a gente já encontrou. É esse menos 2. Está aqui. O 0 e 1. Agora, o 1 e 2. Então, 1 e 2 está aqui, são esses dois últimos pontos. Então, você tem que fazer essa diferença, esse cara menos esse, dividido por esse cara menos esse. Então, está aqui. E está aqui o resultado. Então, esses são os valores para esse polinômio, o A0, o A1 e o A2, que teriam que aparecer, são esses números, 7, menos 2 e 3. O polinômio está aqui embaixo, no PDF mesmo, vocês vão ver, mas aqui não apareceu. Ah. Teria que dar uma reduzida aqui. Onde que é mesmo a lupinha? Não. Onde que é o zoom? Onde que é o zoom mesmo, gente? Não deveria ser aqui? Não. Talvez você fazer um Ctrl mais, Não, tá dá aqui, um né? zoom. Ctrl menos aqui, pronto. Tá. Eu só queria mostrar isso aqui, que esse polinômio, então, ele é igual aqui o 3 menos 2 e 7. 3 menos 2 e o 7. Tá? Então, aqui é x menos 1, porque aliás, aqui devia ser x menos 1, tá, gente? Porque o x aqui é 1. Série de errinhos aqui, né? Digitar essas fórmulas é um horror escrever essas fórmulas aqui. Então, essas diferenças divididas, existe uma maneira assim da gente escrever isso com uma propriedade recursiva, complicada, mas na verdade é uma coisa extremamente simples para realmente aplicar. Existe também um teorema importante que fala o seguinte: olha, na verdade, você vai fazer isso sequencialmente à medida que os pontos entram, mas o polinômio que você vai achar, tanto faz, se você vai usar 5 pontos, qual você considera os 4 primeiros e depois o último, o polinômio no final vai ser exatamente o mesmo. Vai passar pelos mesmos pontos, é exatamente a mesma fórmula. É esse teorema da invariância aqui. Agora, existe um jeito fácil da gente fazer o cálculo desse polinômio de Newton. Eu nunca lembro direito daquelas fórmulas das diferenças divididas. Essa tabulação aqui, essa tabela, é um jeito fácil de fazer e é a única coisa que você realmente tem que saber aqui sobre esses polinômios de Newton. O que ele está fazendo, como é que ele faz? Vamos supor que a gente tem 4 pontos, a gente está precisando do polinômio de grau 3 que passa por esses 4 pontos. Se tiver mais pontos, é a mesma coisa, tá? Você simplesmente cria uma tabela onde você põe aqui os 4x e aqui os 4f's que você vai trabalhar. E a seguir você vai colocando esses outros pontos aqui, que eu vou mostrar agora como é que você vai obter, até terminar aqui, e os coeficientes vão ser ou essa linha aqui, tanto faz, qual que você vai pegar. Deixa eu mostrar como é que você vai fazer isso. Você vai começar com esses 2 pontos aqui iniciais e vai obter essa diferença dividida que está aqui.
Depois que você obtiver essa diferença, você passa e pega esses dois pontos e obtém essa diferença dividida. Vamos só lembrar, como é que essa diferença, como é que esse número aqui é? Esse número é o seguinte, é a diferença entre esses dois, esse delta desses dois pontos, dividido pelo delta desses dois aqui. Na mesma ordem, né? Se a gente tiver esse menos esse, então tem que ser esse menos esse embaixo, tá? No denominador. E esse último ponto que está aqui, você faz a mesma coisa. Você pega os dois intermediários entre eles, né? Você pega essa diferença, esse delta aqui, dividido por esse delta. Beleza. Então, a gente preencheu essa coluninha aqui. Agora a gente vai preencher essa coluna. Como é que a gente faz isso? É a mesma coisa. A gente simplesmente pega os pontos que ele está envolvendo. Quer dizer, esse cara aqui está no meio desses dois. Você vai pegar o de cima e o de baixo, vai ser esse cara menos esse daqui. O que quer que você tenha encontrado aqui e aqui, você vai fazer o delta desses dois dividido pelo delta desse e desse daqui. Observa que esse cara aqui, ele não tem um x associado com ele, ó. Ele tem, na verdade, esse cara que está aqui, ele foi obtido com esses dois pontos. Então, tem dois x envolvidos no cálculo desse cara. Esse x e esse x aqui. Você pega o mais extremo aqui na ordem que você dispôs eles. Então, vai ser esse delta dividido pela diferença desses x aqui. É o que vai aparecer aqui. Para o de baixo, mesma coisa. Simplesmente esse cara aqui vai ser calculado fazendo esse delta dividido por esses deltas aqui. Finalmente, a gente vem aqui para a última coluninha. Essa última coluna vai ser, como é que esse cara é calculado? Mesma coisa, você vai fazer o delta desses dois, a diferença desses dois, dividido pela diferença desses dois aqui. Vamos fazer isso com um conjunto de números aqui. Vamos imaginar que são esses 4 pontos. 1, 3 meios, 0 e 2, 3, 13 quartos, 3 e 5 terços. Opa, eu esqueci aqui de 5 terços. Então, vou pegar esses 4 pontos e colocar eles aqui. Tá? Observa que os x não precisam estar ordenados não, tá, gente? Eles podem estar entrando sequencialmente, mas aqui você tinha um, daí você teve um número maior, aí você teve um número menor do que todos eles, aí depois você tem um outro número que passou a ser maior do que todos que tinha antes. Então, esses x aqui não precisam estar ordenados, não. E aqui estão os y correspondentes. Aí, como é que a gente faz? Como é que esse cara aqui ele é calculado? Bom, ele é esse menos esse, dividido por esse menos esse. Isso dá meio. Aqui. Eu faço esse delta, dividido por esse delta, isso eu encontro esse meio. Vou encontrar esse cara aqui agora. Esse cara vai ser esse menos esse, 3 menos 13 quartos, dividido por 0 menos 3 meios. Vai dar 1 sexto. Esse último cara, mesma coisa. Opa. Esse último cara aqui, ele é esse menos esse, dividido por esse menos esse. Então, encontramos essa coluna. Agora, vamos encontrar esses dois números aqui. Esse 1 terço, como é que ele é encontrado? É esse menos esse, 1 sexto menos meio, dividido por 0 menos 1. Um número negativo no numerador, um negativo no denominador, ficou positivo no final, igual a 1 terço. Esses 5 terços... 5 terços, menos 5 terços vai ser esse menos esse, dividido por esse menos esse. Dá o menos 5 terços. Finalmente, temos que encontrar esse cara aqui. Como é que esse menos 2 foi encontrado? Fácil. Esse menos 2 está aqui, ele é o resultado de fazer esse menos esse, dividido por esse menos esse daqui. O resultado disso é que, depois que você obtém toda essa tabulação, essa triangulação, você vai pegar uma dessas linhas externas aqui, ou essa daqui, ou essa última, tanto faz, mas eu costumo pegar essa daqui, e aí você escreve usando essa sequência de pontos. Se você pegar os de baixo, você tem que pegar nessa outra sequência, mas você pega aqui, você pega então 1, 3 meios, 2 e 0, escrevendo assim, então, 3 mais meio, que multiplica x menos 1, mais o 1 terço, é o próximo coeficiente, vezes x menos 1, x menos 3 meios, e finalmente o menos 2 é esse cara, é o x menos 1, x menos 3 meios e x menos 0, que é esse último termo que está aqui. Então, os coeficientes do Newton, eles ficam disponíveis aqui prontamente, e a gente termina com isso daqui. Se entrar um novo ponto, deixa eu ver se eu pus aqui, não.
Se entrar um novo ponto, o que a gente tem que fazer é colocar esse ponto aqui embaixo. Vamos supor que entrou um novo X, você vai colocar ele aqui. Essa tabela fica igual ela está aqui. A única coisa que você tem que fazer é criar agora uma nova linha aqui e mais um novo ponto do lado de cá. Depois que você criar essa nova linha, esse pedaço aqui permanece o mesmo, você só vai acrescentar aqui mais um termo, né, o coeficiente que vai aparecer aqui, vezes o produtório dos números. Essa parte toda anterior permanece igual, esses números vermelhos que estão aqui, eles não vão mudar. Então, o polinômio de Lagrange ele é muito simples, mas não é o fim da história. Ele nem sempre fornece soluções satisfatórias, principalmente quando ele tem aquelas barrigas no final. Então, o polinômio de Lagrange ou o polinômio de Newton, que dão o mesmo resultado, podem ter essas oscilações extremas que são, às vezes, desagradáveis. Por causa disso, essas técnicas, elas são técnicas antigas, que ainda têm utilidade, a gente ainda usa esses polinômios, eles são relevantes, mas muito do trabalho que é feito atualmente, ele é feito na tentativa de achar coisas mais flexíveis do que um único polinômio passando por tudo. Os splines foi uma dessas técnicas que vocês viram, a técnica que apareceu há mais tempo, ela é da década assim, de 70, 80. De lá para cá, a gente já criou outros procedimentos interessantes, outros métodos flexíveis para ajustar e interpolar curvas, mas para o nosso curso aqui, tudo de interpolação é isso que o que a gente viu o que a gente vai ver é só isso que a gente está terminando aqui e, e pronto. Então eu não vou ver nenhuma técnica adicional complicada de interpolação. O que mais que existe? O que mais que tem de interessante? Por exemplo, você tem interpolações para não funções de x só, mas imagina uma função que é função de x e de y. Uma superfície. Você tem um plano, XY, e sobre esse plano você tem, por exemplo, uma temperatura. Para cada posição, uma temperatura. Você gostaria agora de obter, você mede a temperatura só em alguns locais, em alguns poucos locais em cima desse mapa. São as estações meteorológicas, por exemplo. E aí o que você precisa fazer é interpolar entre essas estações que você mediu para obter uma estimativa da temperatura no meio do caminho. Você tem vários pontos no mapa, então. Em cada um desses pontos você tem uma altura, que é a altura da temperatura medida naquele ponto, e você quer agora interpolar uma função que é uma função não de x apenas, mas de x e de y. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente generaliza um pouco mais esses procedimentos que vocês aprenderam aqui agora. E não precisa ser só no plano. Pode ser, por exemplo, na superfície da Terra. Você está aí na superfície da Terra, então você tem agora não uma superfície, mas você tem um globo, uma esfera, e em cima dessa esfera você tem medidas de temperatura. Por exemplo, no oceano. A gente está lá com uma medida completa no oceano. Vocês lembram dos primeiros exemplos que vocês fizeram, né? As boias no oceano, por exemplo, medindo temperatura do oceano num certo dia. A gente não está querendo a temperatura só naquele local onde está a boia. E vocês olharam para uma boia só. Mas se vocês entraram lá no site, naquele site de onde eu pedi para vocês pegarem os dados, vocês pegaram. Se você entrou lá, né, e olhou, você viu o mapa do Oceano Atlântico e as boias aonde que elas estão localizadas. E aquilo está sempre sendo atualizado lá naquele site. Novos dados sempre entrando. E a gente quer, a partir daquele conjunto lá de uma centena de boias, mais ou menos, espalhado no Atlântico entre Brasil e África, a gente gostaria de interpolar para ter, não só naqueles 100 pontos, mas ter um mapa, né? Um mapa mostrando a temperatura em todo o globo, em toda essa parte do globo terrestre, que não é exatamente um plano, é uma coisa curva, né? Um pedaço de esfera. É só isso? Não. A gente trabalha sem parar, né? Então, o que mais que a gente pode fazer depois de pensar, por exemplo, na temperatura? Bom, você pode querer modelar simultaneamente mais de uma coisa. Por exemplo, a salinidade da água do mar.
Você tem a temperatura na superfície e a temperatura num ponto mais embaixo. Você tem a salinidade do mar, você tem... que mais? Tá me fugindo aqui da cabeça as variáveis que a gente tinha lá. Mas, bom, essas três, temperatura na superfície, temperatura a 3 metros abaixo da superfície do mar e salinidade da água. E possivelmente mais coisas que o sensor pega. Então, você tem para cada boia, em cada instante de tempo, um vetor com várias medições, não uma só, não só a temperatura, mas várias medições. E aí você pode querer fazer uma interpolação para cada uma dessas medições, mas lembrando que quando você tem cada uma dessas variáveis, ela não é muito perfeita, ela mede, tem pequenas oscilações no oceano, no local, que podem atrapalhar as medições. Então, se você tem a informação da temperatura não só na superfície, mas embaixo, isso pode te ajudar bastante. Não sei se vocês se lembram, lá no início, você viu, por exemplo, um monte de problemas que podem acontecer. Um sensor para de funcionar. Aí, de repente, você não tem aquela variável. Se você não tem aquela variável, como é que você vai fazer? Você vai simplesmente ignorar tudo? Não. Você tem as outras variáveis. Se as outras variáveis foram medidas, você pode usá-las para fazer predição para aquela variável que está faltando e usá-la para fazer a interpolação de temperatura. Você pode ter o sensor ter ficado maluco num certo instante, não é que ele não coletou, mas ele coletou um valor absurdo, um valor que não faz sentido, um valor completamente errado. Então, porque ele deixou de funcionar apropriadamente ali naquele momento. Se isso aconteceu, de novo, você pode usar as outras variáveis para fazer a predição melhor. Então, os problemas, eles sempre vão ficando mais complexos e mais difíceis, mas isso aqui é igual uma construção de Legos. A gente tem os tijolinhos básicos que a gente aprende, são muito simples, não dá para fazer quase nada com um dos tijolinhos, mas na medida em que a gente vai colocando um tijolinho junto com o outro, as coisas vão se construindo, vai ficando uma coisa linda, um castelo enorme, tomando uma forma muito legal e que, se você olhar de longe, fica muito bacana. E você começa a ir olhando de perto, você vê que tem um monte de pedacinhos colados ali, um monte de coisas. E o que a gente está aprendendo aqui, então, é manipular alguns desses pedacinhos de Legos que a gente usa depois para construir modelos bem mais complexos, que são os modelos que a gente realmente usa para analisar dados em engenharia. Bom, gente, não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer levantar fazer algum comentário. Bom, se não, nós vamos fazer o seguinte, eu passei hoje uma lista de exercícios cobrindo a parte de interpolação. É uma lista bem extensa, mas, na verdade, não estou esperando que vocês façam todos, mas vocês podiam pelo menos dar uma lida no que o exercício pede, você não precisa fazer. Eu pedi que você olhasse com atenção um conjunto, acho que de 9 ou 10 exercícios, e que entregasse um número menor ainda. Então, se você fizer esses 10 exercícios, se você fizer entender bem como que você resolve esses exercícios, você vai estar bem preparado para a minha parte da prova. A próxima prova vai cobrir essa parte de interpolação e a parte de... um pouquinho da parte de regressão linear, que é a Letícia que vai ver com vocês. A partir da próxima aula, já é com a Letícia, cobrindo essa parte de regressão linear, e eu vou pedir a ela que entre em contato com vocês pelo Moodle. Eu já mandei mensagem para ela pedindo isso, para ela acertar como é que ela vai fazer daqui para frente, pensou, para ela contactar vocês. Como eu falei antes, eu vou encontrar de novo, quem tiver interessado, uma aula opcional, que eu vou fazer um pouco mais para frente, numa das terças-feiras, em que você não for ter aula com a Letícia, aula sincronizada com a Letícia, eu vou usar esse horário para fazer uma apresentação sobre pós-graduação nos Estados Unidos e Canadá,
com bolsa de lá. Então, de novo, só lembrando, já falei isso algumas vezes, só lembrando aqui, em geral, uma informação que os alunos brasileiros não têm à disposição e que muitos deles não sabem que é relativamente fácil estudar, fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Se você é um bom aluno, deixa eu acrescentar isso aqui, né? Se você é um mau aluno, não, esqueça, não, desista. Se você é um bom aluno, é relativamente fácil você ir e fazer pós-graduação numa boa universidade americana, com bolsa de lá. Então, não só você não paga, como ainda você recebe da ordem de. Depende aí da cidade, tem cidades que são mais caras, aí a bolsa é maior, mas é alguma coisa entre 1.500 a US$ 2.500 por mês, e mais o seguro de saúde que a universidade também te dá, é o mesmo seguro que os professores da universidade têm, que a universidade dá. Então, eu conheci casos, por exemplo, de uma brasileira que chegou lá, um mês depois ela descobriu que tinha um câncer no cérebro. É horrível a história. Ela sobreviveu, está viva até hoje, está muito bem, etc. Mas ela estava no seguro da universidade, sem problema. Fez a cirurgia, foi cuidada, ficou meses em recuperação, absolutamente nenhum problema, nos melhores hospitais de Seattle, e muito bem. Então, se você tiver interesse para ver como que você tem que fazer, você não tem que sair do Brasil, não tem que sair de Belo Horizonte, você faz tudo por aqui, só que está ficando caro, porque o dólar está absurdamente caro, né? Então, tá ficando mais ou menos em alguma coisa como uns R$ 6.000 o processo inteiro que você tem o que você tem que gastar, porque você gasta fazendo uns testes, fazendo uma série de coisas, mas de novo, eu já mandei, assim, alunos meus, em geral eles fazem mestrado aqui, já tive alunos que saíram da graduação diretamente para os Estados Unidos, para fazer pós-graduação, foram 4, assim. Mas isso é menos, os alunos em geral, eles já fazem logo o mestrado, fazem 1 ano e meio, e aí vão embora logo em seguida, porque tem o timing do ano acadêmico americano é diferente do ano acadêmico brasileiro, então às vezes o cara vai ficar parado aqui, ele vai e faz logo um mestrado curto, rápido e vai. E, mas diretamente, meus alunos, diretos meus, assim, mais ou menos uns 20 alunos já foram, e absolutamente todos que tentaram, tiveram sucesso. Não teve nenhum que tentou e não conseguiu. Tiveram 2 alunos que não conseguiram da primeira vez, no primeiro ano que eles tentaram. Eles tinham um currículo mais fraco, eles tinham uma condição pior, mas aí eles fizeram mais coisas aqui durante o período em que eles estavam e aí foram embora. No ano seguinte eles já se mandaram. Mas, em suma, eu vou dar essas informações, eu aviso isso lá pelo Moodle, quem tiver interesse apareça por aqui e a gente conversa sobre isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, gente, nós vamos encerrar a aula aqui hoje. Ô, Queria professor, agradecer a paciência de todo mundo por esse tempo, esse período muito complicado. Dar aula, assim, para mim foi uma novidade, para vocês ter aula, assim, foi uma novidade. Não só uma novidade, como uma novidade ruim, né? Eu sou um cara ainda muito primitivo aqui para usar as tecnologias modernas de aula, não tenho muito tempo de preparar muito mais coisas. E e aí todo mundo sofreu com esse negócio aqui. Eu acho que vocês sofreram mais do que os professores. Ficou muito ruim, né? Foi muito complicado. Então, eu espero que vocês tenham sucesso aí no resto das disciplinas desse semestre e no resto do curso de vocês aí, do curso de cada um. Tá ô, bom? professor, Diga. na última aula, se eu lembro mais ou menos, você falou de fazer um modelo de inteligência artificial que ela desenharia, né? Para quê? Desculpe. Que ela desenharia. Desenharia? Mais ou menos. Você estava explicando o modelo da mão. Ah, Você falou, não, sim, certo, certo. Aham. Foi então, você que me escreveu sobre jogos digitais? não. O interesse disso? Ah.
Porque tem uma pessoa que escreveu, eu só vi no dia seguinte, eu respondi aí, não sei quem perguntou aí, deve ter visto, né, minha resposta. Mas tudo bem, qual que é a sua pergunta? Não, aí eu fiquei curioso, eu fui pesquisar no Google. A coisa que eu mais achei, assim, condizente com isso que alguém fez até agora foi um projeto do Google, que eu estou até mandando aí no chat. Você desenha alguma coisinha é uma rede neural recorrente, ela tenta completar o desenho. Eu Essa é a minha fiquei. área de pesquisa atualmente, não, chama GAN, Generative Adversarial Networks, né? GAN, Uhum. eu acho a coisa mais incrível que apareceu nos meus últimos 25 anos de trabalho. É simplesmente espantoso o que essas GANs conseguem fazer. É um negócio. Aqui, ó, vocês estão aí, deixa eu mostrar. Você achou isso, né? Você está falando de desenho, deixa eu te mostrar uma Uhum. outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu achei sensacional, cara. Não, é Sensacional. simplesmente uma coisa assim. As aplicações de GAN são. Pior é que eu não estou conseguindo. GAN, which is real. Isso foi foi a primeira vez que eu encontrei. Assim, não sei se vocês já viram, né? O negócio das celebridades, as fake celebrities, mas isso aqui é na universidade onde eu fiz meu doutorado, é a Universidade de Washington. É Olha o da que esses caras NVIDIA. fizeram. É o seguinte: estão vendo essas duas fotos aí? Uma delas é falsa. O que significa ser falsa? Significa que ela foi criada no computador. Essa pessoa não existe, uma delas não existe. Uma é uma foto real de uma pessoa existente, a outra é uma pessoa que nunca existiu. Essa pessoa que nunca existiu, você olha bem para as fotos, assim, ela não é uma colagem, não é um Frankenstein. Você não pegou os olhos de uma pessoa, juntou com o nariz de outra, a boca de outra pessoa, não. Você gerou, sabe aqueles números casuais que a gente gera aqui no computador, que você usa aquele RAND, né? RAND, e gera números entre 0 e 1 completamente ao acaso? Pois bem, se você tem uma matriz aqui 1024 por 1024, que é a imagem, né? É uma matriz a imagem, 1024 por 1024, você gera 1024 por 1024 números aleatórios e mexe nesses números aleatórios e vira essa foto aqui. Pois bem, qual das duas que é real, qual que é falsa? Clique na pessoa que é real. Alguém, tenta aí. Vamos lá. Eu chutava a direita ser a real. Ok, então clicar na real. Mas é muito Realista, né? difícil, né? É muito Como difícil. que um computador pode criar uma coisa dessas aqui? Qual que foi? Você acertou, tá aqui. Essa é a imagem real. Vamos jogar de novo. Pronto. Ele criou duas imagens, criou uma imagem aqui falsa. Uma dessas duas é falsa. Qual delas? Quer dizer, aliás, o contrário, qual que é real, né? Clicar na real. Não é difícil, é quase impossível. Na verdade, se você joga esse jogo por muito tempo, você começa a achar alguns truques, sabe? Que consegue. Mas por uma dessas aqui, por exemplo, eu tô muito na dúvida. Eu não sei qual que seria. Eu vou chutar que essa daqui é real. Ah, tá correto. Aqui o que eu fiz foi assim usar alguns detalhes. Tá vendo o óculos aqui? O computador ele gera, em geral, vou dar o truque lá para vocês. Em geral, o background da imagem, o fundo, ele não é muito detalhado. O rosto é muito legal, mas em geral os detalhes. Então, se uma das fotos, essa daqui não tinha background, então era até pior. Essa daqui tá muito escuro, não tem nada. Mas tinha esse óculos aqui que para o computador gerar, assim, não... Então, essa daqui parece que tá vendo o fundo aqui meio. Então, talvez essa daqui que seja real. Mas olha o nível de realidade. Olha aqui o cabelo dessa mulher. Como que isso daqui foi. Gente, isso aqui não foi. Não é. Você não pegou uma foto de uma pessoa que existe e deu uma adaptadazinha, deu uma mexida nela, trocou alguma coisa. Não. Isso aqui foi criado do zero. Essa pessoa nunca existiu, não tem. Isso foi criado simplesmente como uma simulação no computador.
Vamos imaginar que esse aqui é o errado, é certo, tá certo. Tá vendo de novo por causa do fundo aqui, que era muito detalhado, com muita coisa. Então você começa a achar uns truques desse jeito, para agora aqui já é um pouco mais difícil, tá vendo? Talvez você queira pensar assim, esse aqui tá com fundo meio indistinto, essa daqui que talvez seja real. Mas, de novo, vocês estão vendo que, do ponto de vista, você está usando um truque agora aqui do background, mas a hora que ele fizer um background também realista, morreu, pô. Como é que você vai distinguir essa face dessa outra aqui? Mas nessa daí o óculos tá bem diferente, pessoal. Olha lá. É, Esse tem daí. razão, tem razão. Inclusive tem um boné aqui também, né? Um chapéu, que não é todo mundo que tem, é uma coisa bem diferente. Então, mano, olha o nível de realismo, a barba que o sujeito tem e tal. Então, esse negócio das Guns não é só isso. Eles estão criando arte com isso daqui, criando música, criando textos, criando. Vocês já devem ter visto lá a empresa do Elon Musk. Gente, é muito legal. Vocês estão. É um momento. Vou falar um pouco isso, assim, olha, é um momento revolucionário na história da humanidade, né, que a gente está vivendo. O cara manda o foguete e ele volta e desce em pé, pô. A NASA ficou décadas e não conseguiu fazer isso. O cara recupera, o foguete vai de novo para cima. Está fazendo o Tesla lá, o carro dele que anda sozinho. Pelo amor de Deus, E Neuralink agora, também. e inteligência artificial, ele criando textos que são alguma coisa, línguas e textos que é um negócio surpreendente, que em breve você vai estar conversando com o computador e você não vai ter noção de que é uma máquina que está do outro lado. Não tem pessoa nenhuma. Você está tendo uma conversação. Não é, não é essa secretária eletrônica, não é a Siri, não. É uma coisa muito mais sofisticada. E olha que a Siri já é. Olha quantas teses de doutorado estão embutidas numa coisa boba igual a Siri, né? Você está lá ouvindo uma música no rádio ou no Spotify que está passando, aí você chama a Siri e fala, Siri, que música é essa? Ela consegue entender que você está fazendo uma pergunta, processar o som da sua voz, às vezes tem um fundo, né? A própria música que está tocando, você falando, às vezes tem outra pessoa no fundo do carro falando alguma outra coisa. Ela extrai tudo isso, extrai o áudio da sua voz, dá um significado para isso. Ela entende que o que você está perguntando é qual o nome da música que está tocando. Aí ela pega, manda isso para a nuvem. Lá isso é processado para buscar numa base de dados de música aquele trecho que ela ouviu, aquele pedacinho de música que ela ouviu durante aqueles 10 segundos, 15 segundos que ela capturou a música. Ela transmite aquilo. Esse pedaço de áudio então, vocês lembram que a gente falei de uma música ser transformada num vetor, da gente achar distância entre vetores complicados? Ela faz isso. Como é que ela acha qual que é a música? Não tem milagre. Ela pega aquele áudio e busca qual que é o áudio similar. Para fazer isso, ela precisa de uma noção de distância. Qual que é o áudio mais próximo desse outro? Ela transforma o áudio num grande vetor de dimensão muito grande, acha num sentido, com uma noção de distância, do tipo daquela noção de distância estatística que a gente viu na aula, ele acha qual que é a mais próxima, e aí ele te devolve esse. Aí ela acha, então, qual que é a música, pega o texto, né, e devolve o nome da música escrito para você. Cara, cada uma dessas pequenas tarefas são várias, né? Uma não, foram várias teses de doutorado. Cada um contribuiu com um pedacinho para isso virar hoje uma tecnologia que as empresas estão disponibilizando, estão usando, etc. É incrível, é muito legal. E isso precisa de inteligência, de engenharia, de gente capaz de fazer essas coisas. Esses são os empregos que não vão desaparecer no futuro, né? Enquanto isso, os empregos mais bobos, assim, né, de auxiliar, de coisas, etc., esses vão desaparecer. De professor, esse emprego vai desaparecer. Uma tarefa repetitiva, simples, e que não exige criatividade, né? Repetir a mesma aula toda vez, esse trabalho é um trabalho repetitivo. Então é isso, gente. Mas
que você tinha perguntado, é de achar, né, o negócio do desenho. Pois é, olha só, os caras não estão fazendo só desenho, eles estão pintando. Aliás, vocês já viram aquilo? O cara pinta igual o Van Gogh, né? Quer dizer, gun, style. Veja só, você pega uma foto, esse é a gun de novo. Você pega uma foto, tá aqui, e fala assim, eu gostaria de ver essa foto eu quero ver essa foto como se ela fosse desenhada, como se ela estivesse sendo pintada pelo Van Gogh. Então, essa é a foto real, você passa para ele o estilo de pintores, né? Estão aqui Van Gogh, Monet, então estão aqui várias do Van Gogh, várias do Monet. O Van Gogh é essa última coluna, Monet aqui, e aqui as fotos reais, e aí você pega a foto, aqui é o Monet, você pode transformar isso numa foto. Ou você pode ter a sua foto e falar assim, eu quero agora essa foto no estilo Monet. Você pode tirar uma foto do seu rosto e falar assim, eu quero que o Monet me pinte, faça uma pintura do meu rosto. Aí você passa lá na rede e aí ele cria isso daqui. Ô, professor, é isso que eu tenho dúvida. Vamos dizer assim, eu não tenho muita disponibilidade das artes do Monet. Só que eu quero que o meu modelo ele pinte um quadro semelhante ao do Monet. Mas vamos dizer que eu só tenho 2 exemplos, 2 dados do Monet. Eu consigo treinar a rede neural, a GAN, para pintar do jeito do Monet, sendo que eu só tenho 2 dados? Só com 2 eu não sei, mas o que a gente faz é o seguinte: você treina a rede com vários pintores em vários estilos diferentes. Então, o que ele precisa depois não é aprender o Monet do zero. A rede, ela tem uma arquitetura grande, ela tem vários níveis, e esses níveis, principalmente os níveis mais básicos, eles são os mesmos para todo mundo. Sabe, no final, são só as últimas camadas que diferenciam, as últimas camadas da rede, é que tornam realmente os pintores diferentes entre si. Então, o que você precisa é só de dar uma ajustada nos coeficientes das últimas camadas. Então, dado que você tem vários outros pintores, não é uma coisa difícil se você tiver. Eu nunca fiz, inclusive esse problema aqui específico, eu não trabalhei com ele. Eu só usei alguns dos algoritmos que já estão prontos, pedi para minhas filhas serem pintadas pelo Picasso, pelo Monet, e preguei esses quadros na parede aqui. Mas, então eu tenho umas pinturas do Monet e do Picasso aqui, falsas, né? Mas, então eu não sei quantos realmente, se você precisa no final, para gerar isso. Mas você sabe, não são muitos, porque a gente tem o quê? Da ordem de provavelmente uma centena de quadros do Monet, do Van Gogh, então não é muita coisa, não. Agora, eu não sei se só com 2 é possível, mas não precisa de tantos. Agora, para fazer a rede como um todo, você realmente precisa de bases grandes, inclusive muitas fotos também, etc. Olha, a gente tem um curso inteiro, inclusive eu que dou uma parte do curso de Deep Learning no DCC. Uma das coisas que a gente cobre são as GANs, que é esse material todo que vocês estão vendo aqui. Tem várias aplicações de GAN agora, cada uma delas, inclusive esse site aqui, o Medium, é muito bom, e esse cara em particular, esse chinês, ele tem um conjunto de todas as aplicações de GAN, ele tenta explicar de uma maneira muito simples, ele dá, inclusive, alguns dos detalhes técnicos que estão por trás da GAN, realmente, algumas das fórmulas e tal, mas não explica muito, não. Mas dá para você ter uma ideia do que é feito, e ele tem vários artigos interessantes, inclusive conecta aqui com os textos mesmo, técnicos, né, que estão sendo desenvolvidos nessa área. Mas legal o seu interesse, bacana. Show de bola, brigadão, professor. Ok, gente, então, olha, boa noite aí para todo mundo, e até a próxima. Boa sorte aí para vocês no final do curso, tá bom? Valeu, professor. Valeu, Até mais. professor. Boa noite. Ok, falou. Obrigadão por tudo. Falou. Boa noite.